quanta coisa, né? Quanto aprendizado a gente vai ter. Por quê? Porque envolve parte hormonal, parte comportamental, desafios quando o bebê nasce. Então convidamos ela, a nutricionista Fernanda Macário, bem-vinda. Prazer recebê-la para um assunto que realmente me toca. Eu acho muito legal. Acho que a gente ajuda as mamães, ajuda as meninas que estão grávidas, ajuda as que estão planejando essa gestação. E claro, se você já passou desse momento da sua vida, mas o tempo foi passando e desde a gravidez você não perdeu, essa pauta também é para você. Não é? Não é verdade? E às vezes a gente não sabe, mas 2/3 das mulheres não conseguem perder o peso que ganharam na gravidez. Puxa vida, é bastante. Isso é bastante. E ainda piora porque a cada gravidez você acumula. Então, você imagina, você tem 3 filhos. A cada gravidez você acumulou 4, 5 quilos. No final das suas 3 gestações, 15 quilos a mais. Meu Deus. Isso então é até mais comum do que a gente imagina. Muito mais comum. E principalmente agora que as mulheres estão tendo filhos mais tarde. Verdade. Isso acontece muito. E a mudança hormonal já é mais complicada, né? Com uns aninhos a mais aí que a gente vai ganhando, pensando até diminuição de testosterona, diminuição do GH, tudo isso faz diferença, né? Faz muita diferença, faz muita diferença. Então, o que funcionou para você antes não pode não funcionar agora. Então, 1/3 das mulheres, elas conseguem perder ali até a 6ª semana, que é quando você perde todo aquele excesso de peso da gravidez, o bebê, o útero, o fluxo de sangue. Quantos quilos tem mais ou menos aí, quando o bebê nascendo? Assim? Vai todo aquele, né, só do bebê já é por volta de 3,5 e o restante é aquele 8 a 12 quilos que a gente fala que pode, né, diminuir. Só. E aí vai tudo até a 6ª semana. O que sobrar é o quilo que ganhou. É o quilo que ganhou. Provavelmente aí uns 80% é gordura. Hoje dá para dizer uma recomendação dos quilos aí, que tá dentro, olha, até tantos quilos, pô, legal, depois quando nascer e tal, você vai voltar rápido. De 8 a 12 quilos, né? 8 a 12 quilos. E aí, antes da gente entrar no nosso cardápio, a Fernanda queria contar um pouquinho da história dela, que eu acho que hoje é algo que você se empenha tanto no seu trabalho, porque você passou por isso. Exatamente. Eu engordei quase 40 quilos nas minhas 2 gravidez, né? Nas 2 gestações, se eu colocar junto, foram quase 40 quilos. E, assim, é muito difícil, porque quando você tá com um bebê novo, você tem uma rotina nova, tem a fotinho aí, para quem não acredita, há 2 anos atrás essa era eu, voltando 2 anos, sem nenhum tipo de medicação, só com a mudança, né, do estilo de vida. Eu falei, eu não posso criar os meus filhos assim. E antes da gestação, como você estava? Antes da gestação, eu era aquela pessoa malhada, aquela pessoa fitness, sim, e aquela nutricionista esportiva. Na gestação, eu engordei muito, quase os 40 quilos, tomando as 2. E eu achava que quando eu voltasse, o bebê vai nascer e eu vou voltar àquela rotina normal de sempre e vou emagrecer. Mas não foi assim comigo e não é assim com a maioria das mulheres, os 2/3. Que loucura, hein, Fernanda? Então vamos à aula. Vamos falar de atividade física, mas vamos começar um pouquinho com as suas recomendações de cardápio, que a Fernanda estava me dizendo no intervalo, que por mais que tenha aí toda uma questão voltada um pouco mais ao low carb, quando nasce o bebê, enfim, que a gente tem aquela rotina, que é uma rotina que traz mais cansaço para a mulher. O que a mulher quer comer? Quer comer carboidrato. E aí? Você quer pegar aquele pãozinho ali que fácil. dá energia, porque você tá mais cansado. Então, teoricamente, parece que seu corpo pede o carboidrato. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai substituir esse pãozinho por coisas que parecem um pãozinho, mas não são. E nisso a gente tem um grande aliado, que é o psyllium. O psyllium é uma fibra que nas receitas ele vai agir mais ou menos como uma farinha. Só que o psyllium ele é uma fibra que o seu corpo praticamente não absorve, então ele quase não conta calorias, ele serve para a sua microbiota. Então quem vai comer são as suas bactérias e elas vão te ajudar a emagrecer depois, porque essas são as bactérias que produzem o hormônio que vai te deixar satisfeita, que vai fazer com que você emagreça a longo prazo. E que ao mesmo tempo a gente tem a sensação que está comendo aquele pãozinho, então mata assim, né, de uma forma assim emocional, vamos dizer assim, né? E que também está fornecendo energia, porque esta mamãe, ela quer e precisa amamentar. Exatamente. Esse é outro ponto. Exatamente, exatamente. Então, assim, essa fase de perda de peso, ela tem que ser muito consciente, porque quando você está amamentando, você tem que seguir uma dieta com carboidrato, não tem como você não colocar, né? Porque, assim, você precisa de energia. Se você diminuir o carboidrato, o seu leite não vai ter carboidrato. Então, assim, a gente já parte de uma parte da dieta quando a gente já está
com o bebê já está com a alimentação, então aí você consegue fazer a redução calórica e fazer a redução do carboidrato. Então esse nosso cardápio aqui é uma sugestão para o pós-amamentação. Você ainda pode estar amamentando, mas você tem que ter a liberação do pediatra. Então assim, a criança o bebê já teve a introdução alimentar. Entendi, não está só com leite. Exatamente. Quando você está só com leite, é muito tênue essa linha de quanto de carboidrato, tem que ser um acompanhamento muito de perto. Porque o leite tem as 3 coisas, né? Exato. Proteína, gordura e carboidrato, e tem que mamar até o final para ir todas elas, né? E a criança vai engordar do quê? Do carboidrato. A gente também. É isso. Vamos então para o nosso café da manhã. Olha a sugestão, isso aqui é tipo um pãozinho? Exatamente, isso daí é uma panqueca de psyllium. Ela é muito fácil de fazer, muito fácil. Lá no meu Instagram tem a receita, mas se você jogar no YouTube, ela é super gostosinha, assim, você vai ter a sensação de que está comendo um pãozinho, mas só que esse pãozinho praticamente não tem carboidrato, e o carboidrato que tem vai ser a alimentação da sua microbiota. Muito bom. E aí você sugeriu com um pouquinho de ovo para ter uma proteína. Exatamente, então é muito importante a gente ter a proteína na parte da manhã, porque a proteína na parte da manhã vai te deixar satisfeita, né? Assim, o nosso corpo ele está preparado para comer a proteína, para comer de manhã, para comer mais de manhã. Então tem um ovinho mexido, tem o requeijão que você pode colocar ali para, né, dar uma molhadinha. Para as mamães que não tem nenhuma restrição de lactose, eu recomendo o leite desnatado, até às vezes o leite integral, se for de preferência, porque assim, o leite, ele não é o vilão se você não tem a intolerância à lactose, você pode tomar o leite, né? É proteína também, de certa forma. Proteína, exatamente. E fica gostoso com o cafezinho, né, gente? Fica gostoso. E aí o cafezinho é importante, tá? Se você já não está mais amamentando, porque a cafeína ela passa pro leite. Pro leite, né? Tem que ter todo um cuidado também. Agora, aqui a gente não tá vendo nada que adoce. Qual é a sua sugestão? Porque é sempre polêmico quando fala, é o adoçante ou o açúcar de coco, mas que é açúcar. Então... Exatamente. Então o açúcar, como você está colocando aí proteína, você está colocando mais nutrientes, você até poderia colocar um pouquinho de mel, que eu sugiro, um pouquinho de mel, adoçante que não seja aquele adoçante aspartame, né? Sim. Os adoçantes mais naturais você pode colocar também, tá? Tem alguns adoçantes, algumas marcas assim que fazem uns adoçantes muito bons e que não são o aspartame. O que a gente ouve falar dos estudos é o aspartame. É o aspartame que é o aspartame, que é o da indústria, que é o mais barato e é esse que realmente tá provado que faz mal. Vamos então para o nosso lanchinho, por quê? Né? Vamos ter aqui uma saciedade, no entanto, tem muita gente que tem uma necessidade, um hábito desse lanchinho no meio da manhã, né? Sim, e para você não querer comer muito no almoço, também eu sugiro que você faça esse lanchinho. O que a gente coloca no lanchinho? Um iogurte, que na minha sugestão seria um iogurte proteico, tá? Então se você não tiver ali a oportunidade de consumir um iogurte proteico, pode ser um iogurte natural, e aí você vai colocar as castanhas para dar saciedade também. Então aqui você tem um pouquinho da proteína, um pouquinho da gordura boa que vai fazer com que o seu corpo se mantenha alimentado, tá? Então você não vai ter aquela fome imensa quando chegar no almoço. Maravilhoso! E aí dá pra gente ter um controle até das calorias. De repente, daqui a pouquinho você já fala dessas calorias, tá? Manda mensagem pra gente no @vocêbonita.tv. Vamos passar pro nosso almoço, então. O almoço já vejo que está bem low carb. Tá bem low carb, mas o que eu quero te mostrar aqui? Que tem opções ao arroz e feijão. Pode ser o arroz e feijão aqui? Pode. Pode. Legal. Mas por que eu coloquei a abóbora cabotiã e a vagem aqui no lugar do arroz e feijão? Porque você pode comer mais quantidade. Entendi. Então, pela mesma quantidade de calorias e de carboidratos do arroz, você pode colocar a cabotiã e comer mais quantidade. Então, você não precisa comer todo dia. Entendi. Mas aquele dia que eu estou com mais fome, então eu vou colocar a cabotiã e comer mais quantidade. Aí cabotiã é uma delícia. E com casca, né? Importante com a casca para aumentar. Eu gosto com a casca. Se você não gostar, eu adoro com a casca. Bem temperadinha, bem lavadinha. Se for orgânica, melhor ainda. Mas a casca, experimente. Se você nunca experimentou, lá em casa tinha muita preconceito da casca da cabotiã. Fica gostosa, crocante, maravilhosa, dá pra fazer até na air fryer, né? É fácil. Agora, pensando na questão da proteína, como que a gente distribui? Aqui tem mais ou menos quanto aí em gramas, só pra gente ter uma ideia. Então, a gente não precisa ter medo da proteína, tá, gente? Porque às vezes, a proteína tem câncer. Não, a proteína, ela te dá músculos, né? A gente até viu aqui com o passar do tempo, o quanto você perde de musculatura. A proteína, ela vai fazer o quê? Dar aminoácido pro seu corpo não precisar usar o que você tem. Então, você vai dar da sua alimentação um aminoácido, tá, gente? Então, assim, consumida numa quantidade ok como essa, ela tá super boa. Você não precisa se limitar a uma palma, como muitas vezes a gente diz, né? Você pega
o seu bife assim na palma da sua mão, não precisa se limitar. Aqui a gente tem mais ou menos uns de 200 a 300 gramas de proteína que você pode comer tranquilamente. Franguinho delícia. E poderia ser uma carne, poderia ser outra proteína, só adequar os gramas à quantidade. Aí o nutricionista vai poder falar melhor, ou até mesmo se você colocar no Google lá quanto que vale a 300 gramas de frango, a carne, vai variar muito pouco, mas assim, no geral é de 200 a 300 gramas que eu recomendo no almoço. E aí a saladinha vai vir para completar, só tem que tomar cuidado com o azeite, que ele é bom, é gordura boa, mas ele é calórico. Não é gordura pura, então também tem que entrar nessa conta. Tem que entrar nessa conta. Ai, gente, eu gosto de temperar com limão e com vinagre. Eu tenho um molinho que eu gosto muito. É basicamente iogurte, você bate com limão e aí eu coloco temperos. O tempero que eu mais gosto é manjericão. Eu bato ele e ele fica, pra mim, perfeito. Então, gente, combina com tudo, verdade. Até com o franguinho e com a salada. Exatamente. Lembrando que você é especialista em tudo isso, né, Fernanda? Eu me especializei no emagrecimento pós-gestação, até mesmo, né, pela minha história e por quanto eu me apaixonei por esse assunto. Por ver que tudo que eu aprendi da nutrição, que eu tinha até antes da nutrição, não funcionava depois. Não foi suficiente. Não foi. Que interessante. Já perguntinhas do público, hein? Vamos falar do lanche da tarde? Quem gosta nesse horário, uma coisa mais puxando pro docinho, aqui tá a sua sugestão. Tá, uma sugestão bem prática pra mamãe, que não vai ter tempo ali no meio da tarde, tá? E o que a gente usa? A nossa farinha mágica aqui de novo do psyllium. É o psyllium. O psyllium, o que a gente vai fazer? A gente vai comer essa frutinha e colocar um pouquinho de psyllium em cima dela, para que ela tenha mais fibra. E fique mais tempo ali para fazer a digestão e você se sinta alimentada mais, né, por mais tempo. É importante que a gente tenha um lanchinho rápido, porque eu sei no dia a dia que grande parte das mães elas desistem porque tem uma receita tem receitas melhores, teriam coisas melhores para você comer aqui, teria, mas a gente tem que, né, tem que ser uma coisa e o tempo e a disponibilidade. Então aqui é uma coisinha bem prática. Se você tem uma cozinheira, se você tem alguém que te ajude, aí você pode fazer várias receitas, várias coisas, mas assim, de uma maneira bem prática. Quanto de psyllium a gente pode comer no dia? Porque como é fibra, né, de repente pode até prender um pouquinho o intestino se não beber muita água, né? Exatamente, você tem que beber bastante água, tá? Então assim, eu tomo 2 litros por dia. Quando você coloca o psyllium, você aumenta. Você toma mais de 2 litros. Porque o psyllium, o que ele faz? Ele vai pegar a água ali, a gordura, e ele vai juntar tudo e fazer como uma geleia. Então ele pode tanto funcionar para melhorar o trânsito intestinal, como para piorar se você não beber água. Então o importante disso é que você beba muito líquido. Uma colherzinha, então. A gente coloca uma colher de sopa. Uma colher de sopa lá na panqueca e uma colher de sopa aqui à tarde. Tá ótimo. Maravilhoso. E a nossa opção de jantar, antes das perguntinhas, olha lá, saladão. Ai, o franguinho desfiado, que tem que ter, né? Tem que fazer um monte, já deixar congelado. Tem, é franguinho desfiado, salva a vida. E ali do lado é outra panquequinha? Uma omelete. 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 Então você coloca a omelete, o franguinho desfiado e a saladinha, né? Naquele temperinho, né? Que a gente já conversou, um pouquinho de azeite, ou então um temperinho mais elaborado ali que você pode fazer, deixar 3 dias na sua geladeira. Aí sim, é bem low carb. A última refeição, porque a gente quer que o nosso corpo, na hora que a gente vai dormir, que ele produza hormônios que são antagonistas aos hormônios que vão ser liberados se a gente ingerir carboidrato. Eu não vou entrar muito no detalhe aqui, mas o que a gente quer? A gente quer manter a nossa glicemia lá embaixo. Isso, para a gente construir massa muscular, para a gente fazer com que o nosso corpo construa massa e não armazene gordura. Temos que ter o GH liberado. No auge. Para isso, a glicemia tem que estar baixinha à noite. Porque ele é antagonista da insulina e aí ele não vai liberar o GH. Entenderam? Então a discussão não é só, se eu comer essa hora, vai engordar, não. É a questão hormonal, né, Fernanda? É a cascata. Eu vou colocar a perguntinha do público antes, deixa eu até aproveitar para agradecer aqui, falar um pouquinho do trabalho da Fernanda para vocês. A gente acho que vai colocar aqui na tela o Instagram já, que lá tem um monte de receita, como ela tá dizendo, é no @nanda_macario.nutri. Nanda_macario.nutri. Vai lá, porque tem um monte de coisa bacana, inclusive com a história dela, né? Eu gosto dessas histórias, porque a parte profissional se torna algo que é desafiador da pessoa física, não é verdade? É minha história de vida, história de vida. E aí, muito bacana para vocês irem lá conhecer e mandar mensagem para ela, é claro. E eu vou deixar um WhatsApp lá da clínica, tá? Que é o 3937-6447. 3937-6447.
47. Tá aí para vocês. Manda mensagem para ela, conhecendo, né, o trabalho maravilhoso, essa história da Fernanda Macário aqui no Você Bonita. Vamos para perguntinhas do público agora? Bora. Quem escreveu pra gente? Olha lá. Obrigada, Jéssica. Um beijo. Estou amamentando e sempre sinto vontade de comer doce pós-refeição. O que você sugere? Bom, você vai sentir essa vontade porque seu corpo está pedindo carboidrato. Porque com a amamentação a gente tem essa demanda por calorias. O que eu te recomendo? Não vá para o doce, vá para uma alimentação saudável. Porque quando você estiver alimentada, né, a sua tendência a ir para o doce é menor. Você sente vontade de doce, mas seu corpo não sabe o que você está comendo doce, você está comendo salgado. Você tem que estar alimentada. É verdade. Então, quando a gente aumenta essa ingesta, a parte nutricional mesmo, tá bem nutricionalmente, o corpo não vai pedir tanto. Não vai pedir tanto e você vai conseguir controlar. Porque é o que eu sempre falo, quando você está alimentada, você consegue controlar as vontades. Quando você não está, que você está morrendo de fome, quem controla? E ter em casa piorou, né, Fernanda? É melhor não ter em casa, melhor ter as frutinhas ali. Vamos para mais perguntinha, olha lá na tela. Esse assunto é maravilhoso. Obrigada, Helena, um beijo. Gosto muito de vitaminas. Posso bater leite com qualquer fruta? Pode, assim, a fruta fica à disposição, assim, não tem nenhuma fruta que você não deva comer. Tem algumas frutas que elas têm menos carboidrato, mas aí quando você bate com leite, se você não tem intolerância nenhuma, você acaba colocando a proteína e aí, de novo, coloca um pouquinho de psyllium. O segredo tá aí, hein, gente? Então, quem gosta de tipo shake mesmo, vitamina, coloca psyllium. Porque aí você já melhora, né, a sua parte nutricional, já alimenta a sua microbiota, te deixa mais saciada e, assim, só tem benefícios, gente. É isso. Tem mais perguntinha. E vai lá no Instagram dela para descobrir essa panqueca, hein? Eu também vou. Maravilhoso. Júlia, obrigada, um beijo. Qual horário você recomenda jantar? Depende muito da sua rotina, qual horário que você dorme, né? Mas assim, eu acho que por volta de 7 horas da noite, às 19 horas, seria um horário bom. Porque o nosso corpo, ele tem a crononutrição. O que é isso, né? O nosso corpo, ele se prepara para dormir. Assim como de manhã você está super preparada para receber a alimentação, conforme a luz vai baixando, por isso crono de cor, a luz vai baixando, vai ficando de noite, o seu corpo vai ficando menos propenso à alimentação, né? Mas também depende do horário que você dorme. Você não vai ficar tantas horas sem comer. Mas assim, até umas 7 horas da noite é o que eu acho ideal. E lá nas suas redes você também dá essa parte de orientação de atividade física que tem que entrar no plano alimentar, né? Sim, os 3 pilares, né, pra gente emagrecer: alimentação, atividade física. E você não precisa ir pra academia, é como a gente viu aqui. Você faz em casa 20 minutos, gente. Se vocês soubessem a diferença que 20 minutos depois da refeição vai fazer na sua glicemia, você nunca mais parava de fazer 20 minutos depois da refeição. Uma leve caminhada faz muita diferença na glicemia. Então comeu, gasta um pouquinho. 20 minutinhos de caminhada. É o melhor horário. Porque quando a gente pergunta qual é o melhor horário? Sempre pós-refeição. Se você for fazer esse exercíciozinho assim, de 20 minutos, faz depois da refeição. Se você tiver problema com a glicemia, faz depois da refeição. É a melhor coisa. Quanto tempo a gente tem, Fê? Desculpa. Dá tempo de mais uma? 1 minuto, dá tempo, olha lá. Obrigada, Sandra, um beijo. Faço meu jantar às 18, porém por volta das 8 eu já sinto fome. O que você recomenda comer nesse horário? Bom, aí assim, depende do horário que você vai dormir também, porque a gente não pode comer muito carboidrato. O que eu sugiro? Um iogurte, algo que seja mais voltado para a proteína, talvez até vai achar estranho, mas um ovo cozido, um ovo mexido, algo que seja mais voltado para a proteína, porque vai te dar saciedade e não vai fazer com que a sua glicemia vá lá em cima na hora que você precisa estar com ela lá embaixo. Perfeito. Muito obrigada, hoje conhecendo o trabalho maravilhoso da Fernanda Macário, que é nutricionista. Deixei aí o contato com vocês. E olha que lindo que tá isso aqui, gente. Isso aqui é alimentação saudável. Que bom que a gente tem de sobra no nosso país, que é a parte, inclusive, mais acessível. Adorei. Parabéns, viu? Obrigada. Que história de sucesso e de profissionalismo. Eu que adorei. E só faz 2 anos. Então, só 2 anos. Você tem nenê. Parabéns. Obrigada. Não é fácil. E a gente volta amanhã ao vivo, 1h10 da tarde. Beijo, beijo, beijo. Até amanhã. Tô te esperando.